Olá, você acompanha a partir de agora os trabalhos das TVs legislativas de norte a sul do país. São informações e reportagens especiais produzidas no Congresso Nacional, nas Assembleias Estaduais e nas câmaras municipais. O Parlamento Brasil está começando. Quando falamos em recém-nascidos, o teste do pezinho é o método de prevenção de doenças mais lembrado. Mas existe um outro tipo de avaliação tão importante quanto o teste do coraçãozinho, que é lei em Roraima desde 2015. Veja na reportagem. Até a existência da lei, os testes que atestavam a boa saúde do coração dos bebês eram apenas físicos, segundo o diretor técnico da única maternidade do estado. De lá para cá, eles são feitos com esses aparelhos portáteis chamados de oxímetro de pulso. Atualmente, na maternidade, existem 20 deles. Em 3 anos, já foram realizados quase 29 mil testes. Em 2016, foram 8.858. No ano seguinte, 9.343. E no ano passado, 10.566. O objetivo fundamental e primordial do teste do coraçãozinho é preservar vidas dos neonatos, detectando patologias que podem ser tratadas imediatamente, limitar o tempo de internação hospitalar, limitar as complicações da própria patologia e manter uma criança saudável e com vida livre de complicações. Os testes devem ser feitos até as 48 horas de vida do bebê. O exame mede a saturação de oxigênio, porém, caso não sejam feitos dentro deste prazo, complicações graves podem ocorrer. Tem algumas anomalias cardiológicas que dependem de um canal arterial. E se detectadas a tempo, o médico pode agir com medicamentos e manter esse canal aberto, preservando a vida do paciente até ter o tratamento definitivo. O texto da lei é de autoria dos deputados Soldado Sampaio e Gabriel Picanso. A iniciativa surgiu após o pedido de uma mãe que acabou perdendo o filho por conta do diagnóstico tardio. Eu acho que o dever cumprido, né? A nossa gratidão, a nossa felicidade de ter sido eleito pelo povo desse estado é contribuir. E a contribuição melhor do parlamentar é quando você leva benefício à população sem olhar quem. É que os resultados eles vão surgindo gradativamente. Segundo a Organização Mundial de Saúde, de cada 100 crianças que nascem no Brasil, uma é cardiopata, sendo esta uma das maiores causas de mortalidade infantil. A preocupação é mundial e aqui no Brasil alguns municípios já começam a aprovar leis proibindo o uso de canudos de plásticos em estabelecimentos comerciais. No Piauí, a iniciativa está em debate. O meio ambiente agradece e a reportagem é da TV Assembleia. Os canudos de plásticos estão com os dias contados. É que o descarte desses produtos há tempos causa uma série de debates, tanto no que diz respeito ao processo de decomposição, que pode levar anos, quanto pelo descarte inadequado, que pode prejudicar a fauna e flora de todo o planeta. E essa mudança vem ocorrendo de forma gradual. Carmonildes é bióloga e sabe dos riscos da utilização excessiva do plástico para o meio ambiente. Por isso, só utiliza canudos retornáveis de inox. A gente vai para um restaurante, a gente opta por não usar o canudo e a maioria das vezes a gente já anda com o nosso canudinho de inox, de vidro, de bambu e a gente já, quando a gente quer usar um canudo, uma bebida que seja melhor usar com canudo, a gente usa o nosso canudo reutilizável. Minha filha usa a mesma coisa, ela já tem consciência e já não pede mais canudo para nada. Ele já vem até com um acessório de limpeza, então você usou, limpou, guardou novamente para reutilizar. E assim como a bióloga, muita gente tem procurado alternativas ao plástico. E entre as opções despontam os materiais biodegradáveis, recicláveis ou retornáveis, como os canudos em inox, que apresentam também um suporte de limpeza, o que para quem pesquisa as questões ambientais é fundamental para a preservação da natureza. Esses canudos, no caso específico, eles são utilizados pelas pessoas e em seguida são lançados na rua, no cesto do lixo, e esse canudinho ele vai parar nos lençóis d'água, nos espelhos d'água, e vão ser digeridos
ou armazenado no estômago dos animais, dos peixes e alguns mamíferos no próprio oceano. Quer dizer, eles não são biodegradáveis. A gente tem que procurar, né, reduzir a quantidade de resíduos, de canudos a ser utilizado ou até mesmo eliminar, porque existem várias possibilidades de consumo de líquido que não seja o canudo. A gente pode utilizar também um canudo que seja retornável. Então, se a gente vai participar de um determinado evento, a gente pode levar a nossa garrafinha, o nosso copo, e a gente utilizar aquele mesmo copo, aquele mesmo canudo naquele evento e em demais outros eventos que a gente venha participar. Assim a gente faz em eventos, se a gente vai para a nossa instituição, para a escola, para o trabalho, a gente utilizar o nosso copo retornável, né? O nosso copo, para que a gente não possa consumir mais material, acumular esse material e sobrecarregar os nossos aterros, né? E causar esse impacto que não deixa de ser grave. E no Parlamento Estadual o tema também é destaque, já que tramita na Assembleia Legislativa um projeto de lei de autoria dos deputados Fábio Novo e Tereza Brito, que busca proibir o uso do canudo de plástico em estabelecimentos comerciais e prevê ainda punições em caso de descumprimento da lei, tudo com o objetivo de despertar a consciência ambiental na população. O Rio de Janeiro já aprovou uma lei municipal, o Espírito Santo já tem uma lei estadual, o Distrito Federal, e nós estamos apresentando aqui também no âmbito do estado do Piauí. A ideia nossa é que a vigilância sanitária faça a fiscalização e faça a multa, aplique uma multa em quem continuar utilizando. É claro que a gente vai dar um tempo de prazo para que eles possam se adequar à nova realidade e ao novo costume. Sendo aprovado aqui na casa, vai para a sanção do governador Wellington Dias. Precisamos ter um horizonte de melhorar essa questão ambiental, essa consciência ambiental nas pessoas, de utilizar o mínimo possível o plástico, de buscar preservar mesmo, reutilizar, reciclar, reduzir a quantidade de resíduos, ou seja, de lixo que consumimos. E o plástico é um dos grandes males da humanidade hoje, porque ele é produzido em alta escala e está contaminando o solo, as águas, ou seja, os oceanos. Então, os canudos, principalmente em litorais, eles vão direto para o mar. E em não sendo um litoral, eles vão direto para os aterros sanitários e aí demora muitos anos. E aí é preciso que a gente deixe de utilizar determinados produtos de plástico. O canudo é um deles. O Mato Grosso ganhou no ano passado o programa Um Lar para os Idosos. E o que é isso? Nada mais do que uma lei para ser solidário, acolher, ser padrinho ou madrinha de pessoas em abrigo. A reportagem é da TV Assembleia. O que um idoso precisa? Atenção, carinho, visita das pessoas, sair um pouco. Nós saímos com eles, mas sair em grupos. É aquele cuidado, né, com um, com o outro. E à medida que você consegue que alguém leve um idoso para um passeio, um idoso com um almoço fora, o retorno desse idoso é diferente. As palavras são da presidente do Abrigo Bom Jesus de Cuiabá, uma das maiores instituições de acolhimento da capital. Alguém que no dia a dia trabalha com idosos que, em sua maioria, carecem de lazer, de atenção. A lei aprovada pela Assembleia, que permite o apadrinhamento de pessoas acolhidas em abrigos, pode mudar para sempre a história dos idosos e das instituições que sempre buscaram este tipo de contato. Essa legislação, ela vai nos dar muita segurança, porque nós temos esse propósito de que o idoso tenha uma convivência com o mundo lá fora. Mas, por outro lado, você fica com receio, né? Porque ele nos é entregue, nós somos como guardiões deles aqui. Aí você permite sair com alguém se acontecer algum problema, mas quem que autorizou? De acordo com o IBGE, entre 2012 e 2017, a população de idosos no país saltou de 25 milhões para mais de 30 milhões de pessoas. Pelo menos 60 mil idosos vivem em situação de abandono, alojados em instituições de amparo. 5 mil só em Mato Grosso, onde cerca de 11% da população é constituída por pessoas acima de 60 anos. Os números do IBGE mostram que vamos saltar de 352 mil idosos em 2018 para quase 840 mil em 2048.
30 anos. E assim como vai crescer a população idosa, também pode aumentar o desamparo familiar. O programa Um Lar para os Idosos quer mudar esta realidade, apontar um novo caminho para toda a sociedade. Hoje, só no Abrigo Bom Jesus, menos da metade dos 81 idosos que vivem no local mantém contato com familiares. Com o programa, eles poderão ser acolhidos socialmente. A convivência com outras pessoas nos finais de semana, feriados e datas comemorativas vai mudar a vida de muita gente. Se isso for divulgado para mais pessoas, isso é muito interessante. Eles vão estar sendo agraciados com pessoas que vai vir exclusivamente para eles. O delegado Valfrido Franklin do Nascimento escolheu a instituição de amparo para doar alguns pertences da mãe dele que faleceu recentemente. Acabou organizando uma ação com os colegas. Eles precisam de amor e nós precisamos dar amor. A gente termina recebendo mais do que dando quando a gente age dessa forma. Segundo o levantamento da Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social, pelo menos 30% dos idosos mato-grossenses precisam de algum benefício ou serviço social. Por isso, há necessidade de projetos que reforcem a importância de manter os cuidados prolongados e a assistência na velhice. A nova lei vai disponibilizar uma lista dos idosos que vivem sem família. Assim vai ser mais fácil unir e reunir. Uma lei que vai colocar num único lugar amor, afeto, carinho e atenção. Essa é uma oportunidade de algumas pessoas que tiver interesse em me conhecer, em me ajudar de alguma forma, eu serei muito grata por isso. Março, em especial, tem muitas ações voltadas para as mulheres. Comemora-se o Dia Internacional e muito se fala dos avanços das políticas públicas. Na reportagem da TV Câmara, os números de um mapa. O mapa da violência contra as mulheres. O Mapa da Violência contra a Mulher 2018 analisa mais de 140 mil notícias veiculadas no Brasil entre janeiro e novembro do ano passado. Foram identificados mais de 68 mil casos de violência, entre estupro, importunação sexual, violência online, doméstica e feminicídio. O levantamento registrou a veiculação pelos meios de comunicação de 32.916 casos de estupro. Em 43% dos casos, as vítimas tinham menos de 14 anos de idade. A maioria dos abusadores sexuais tem laços sanguíneos e afetivos com as vítimas, como pais, avós, tios, primos e vizinhos. O mapa registrou 14.796 casos de violência doméstica. O texto afirma que os maiores agressores das mulheres ainda são companheiros, namorados e ex-maridos, correspondendo a 58% dos casos de agressão. Os outros 42% ficam na conta dos pais, avós, tios e padrastos. O assassinato de mulheres, o feminicídio, teve 15.925 casos noticiados, todos em situação de violência doméstica. O mapa traz ainda o registro de 2.788 casos de crimes contra a honra de mulheres por meio de redes sociais e outros ambientes virtuais. Nesses casos, mais de 90% das vítimas têm menos de 40 anos de idade. Também foram registrados 72 casos de crimes de importunação sexual em 2018. Por se basear em notícias, o mapa não traz filtros de classe, orientação sexual e cor das vítimas, porque nem todas as reportagens identificavam esses critérios. Mas deputadas destacam também a violência contra as mulheres negras e indígenas. Nós sabemos que a maioria da população de mulheres negras, elas são também mulheres violentadas, mulheres que são assassinadas e que vivem numa margem de risco tremenda. Temos que tratar no campo social, no campo cultural, porque machismo também é uma questão de as pessoas se renovarem, mudarem, deixar de serem racistas. Existe sim uma preocupação muito grande de
tornar, né, visível, né, para que conste em dados, né, como foi feita a publicação, né, para que as mulheres indígenas também possam dizer o que pensam relacionado. O próprio racismo, né, enfim, como discriminação contra as mulheres indígenas, né? Então talvez seja um número bastante elevado, porque hoje a gente tem recebido bastante informações de violência contra os povos indígenas, mas não se tem esses dados. O mapa também traz leis que foram aprovadas para proteger as mulheres e traz orientações sobre como procurar ajuda. O nosso principal desafio, como mulheres que lutam e militam nessa causa contra a violência à mulher, é a primeira denúncia, porque a maioria dos casos não chega a serem denunciados. As violências, elas sejam duramente punidas e investigadas, porque elas normalmente caem no crime comum, porque o delegado que é homem, ele se coloca no lugar do outro e também, muitas vezes, tem uma cumplicidade machista que é inconcebível. E agora vamos falar de dinheiro público, ou melhor, da fiscalização do uso de recursos públicos. Uma subcomissão do Senado vai ficar de olho em casos de superfaturamento, desperdício, corrupção. Veja na reportagem. O novo grupo, com 3 senadores titulares e 3 suplentes, pertence à Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor. O objetivo é monitorar e analisar o desperdício de dinheiro público e a qualidade dos gastos do governo. A subcomissão vai funcionar por 1 ano. A gente vê um prejuízo para o país, tanto a corrupção, mas também a má utilização dos recursos públicos. Às vezes os gestores fazem escolhas erradas e isso causa um prejuízo à população. Essa comissão será um braço importantíssimo para que a gente possa buscar eficiência na aplicação dos recursos públicos. Você tem no Brasil hoje estradas inacabadas, ferrovias inacabadas, creches, escolas, hospitais que não tiveram planejamento para ter os recursos para sua conclusão e financiamento. O gasto com dinheiro público tem que ser observado com toda a condição de se realizar a obra, se concluir a obra em benefício da população. O dinheiro arrecadado do contribuinte tem destinação definida na lei orçamentária. A aplicação desses recursos é fiscalizada tanto pelo próprio Poder Executivo por mecanismos de controle interno, o que faz a Controladoria Geral da União, por exemplo, como pelo Poder Legislativo. É o chamado controle externo das administrações públicas. E parte desse monitoramento do Congresso é feito em conjunto com o Tribunal de Contas da União. A gente pode destacar a fiscalização de obras que a gente faz, que o Tribunal de Contas da União faz todos os anos, nas principais obras, e que, a partir dessas fiscalizações, se identificam irregularidades com indicativos de paralisação do orçamento, de encaminhamento de recursos do orçamento para aquelas obras. Além disso, nós avaliamos também as políticas públicas e encaminhamos anualmente o relatório de políticas públicas para o Congresso Nacional. Além do mais, existe também as contas do governo, que nós fazemos o parecer prévio das contas de governo para que o Congresso julgue. Na opinião deste consultor do Senado, o trabalho pode se intensificar com a nova subcomissão temporária durante este ano. Acho que as perspectivas são muito positivas, no sentido de a gente melhorar não só a qualidade do gasto, né, mas os processos que levam às decisões sobre gastos. Nós vamos precisar do envolvimento sistemático da própria comissão de fiscalização aqui do Senado, assim como das comissões, as demais comissões, que são as comissões temáticas, tá? E também do envolvimento da Câmara dos Deputados, tá? Além desses agentes fiscalizadores, há também o controle social. O cidadão pode acompanhar os gastos do Executivo por meio dos portais de transparência da União, dos estados e municípios e ainda pela Lei de Acesso à Informação. Qualquer pessoa pode solicitar dados do governo desde que não sejam considerados sigilosos. O material disponibilizado precisa estar em linguagem simples, mas nem sempre isso acontece. Por isso, algumas entidades, como a Associação Contas Abertas, fazem essa tradução.
O próprio linguajar orçamentário, ele é um pouco árido, né? Não são todas as pessoas que entendem o que é empenhado, restos a pagar, liquidado, enfim. E é sempre preciso que existam instâncias, né, que possam fazer esse acompanhamento de uma forma mais natural. Num país com as dimensões continentais como o Brasil, não basta só nós imaginarmos que esses órgãos oficiais vão conseguir dar conta de todo esse acompanhamento, de toda essa fiscalização que seria necessária. Então, o controle social me parece muito importante e, felizmente, ele está crescendo aqui no Brasil. E agora um passeio pelas Minas Gerais, melhor dizendo, pelo patrimônio ferroviário mineiro. Lá, agora é lei. Linhas e ramais ferroviários são reconhecidos como de relevante interesse cultural do Estado. Estações em ruínas, furto de trilhos e dormentes, linhas que não levam mais a lugar algum. Ano após ano, Minas Gerais vê parte da história das ferrovias do estado sendo apagada. Segundo entidades que defendem a volta dos trens para o transporte de passageiros e de cargas regionais, a malha ferroviária mineira já teve na década de 60 mais de 8 mil quilômetros de trilhos. Hoje tem pouco mais de 2 mil quilômetros. O Minas Gerais foi muito prejudicado, foi o estado mais prejudicado em tudo isso, dentro do contexto ferroviário, né? Nós perdemos muitos quilômetros de linha com essa devastação das seções concessionárias para essas empresas. Linha férrea, ao contrário do resto do mundo, ela, aqui no Brasil, ela deixou de atender o brasileiro comum, deixou de atender as pessoas e as cargas comuns das pessoas. Evitar o desmonte da memória ferroviária do Estado é o objetivo de uma lei aprovada pela Assembleia no fim de 2018. A norma reconhece o interesse cultural de Minas nas ferrovias e bens ligados a esse meio de transporte e exige estudos técnicos, audiências públicas e a aprovação de órgãos ligados ao patrimônio cultural e histórico para impedir que novos trechos das estradas de ferro sejam retirados. A visão total das empresas é no lucro, não é? Elas não estão pensando em outra coisa. Por isso, a Assembleia Legislativa, ao legislar, ela está endurecendo para a manutenção de todo esse patrimônio. A lei nos ajuda a segurar um pouco algumas prefeituras, que a maior parte delas quer virar a ferrovia que passa dentro da cidade em avenida. Segundo a superintendente do IPHAN, o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, são muitas as dificuldades para que os municípios preservem a memória das ferrovias mineiras. O IPHAN é responsável pelos bens da Rede Ferroviária Nacional desde 2007. O Instituto já catalogou só em Minas Gerais 1.580 imóveis da antiga rede e mais 3.000 objetos ligados às ferrovias. Eu não me preocupo com os trechos que estão sob concessão, porque os trechos que estão como concessão, existe vamos dizer assim, um contrato com a concessionária e que a gente pode ir atrás do contrato e fazer valer o contrato, tá? Me preocupa aqueles trechos que não estão com concessão, quer dizer, não são operacionais. Por quê? Agora mesmo nós tivemos um problema em Raposos, onde até a prefeitura tombou municipalmente a estação e o trecho da estação, e mesmo assim o prefeito estava tirando os trilhos. Eu acho que a coisa mais importante que a gente tem que acabar com essa cultura no Brasil, de que de 4 em 4 anos você tem que refazer e reformar do nada. Tem que haver um respeito absoluto àquilo da coisa pública. E o programa de hoje fica por aqui. Se você quiser rever essas e outras reportagens, acesse senado.leg.br/TV. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo Parlamento Brasil. Até lá!